Olá! No programa Informação e Debate Entrevista, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Cultural José Martí de Solidariedade a Cuba, João Frederico Trotti. E vamos falar sobre o que está acontecendo em Cuba neste momento. Antes de eu falar com o Fred, vou convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais para se inscrever nos canais, dar o seu joinha, curtir e também pode fazer as suas perguntas e comentários na publicação. Bom, Fred, nós já conversamos recentemente aqui no programa Informação e Debate sobre a questão internacional e aquele momento a ONU estava votando o fim do bloqueio a Cuba, né? Infelizmente, por detalhe, não passou esse fim de bloqueio a Cuba e agora há um recrudescimento dos Estados Unidos em cima da pequena ilha cubana que resiste bravamente. Você, seja bem-vindo ao nosso programa e fala um pouquinho de como é que vocês estão vendo esse cenário, como é que você está tendo informações aí diretamente de Cuba, do que está acontecendo por lá. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Floripa. Obrigado por mais este convite. É sempre uma honra participar do teu programa aí. Bom, esse assunto do bloqueio a Cuba, ele é antigo, né? Ele tem mais de 60 anos já, né? Então, é um assunto que vai se perpetuando, infelizmente, né? A novidade que existe a respeito daquela última conversa que nós tivemos, né? Foi antes da votação, se eu não me engano, e a votação na ONU, né, de uma resolução contrária à continuidade do bloqueio. Essa resolução, ela mais uma vez, ela foi aprovada. Foi a 29ª vez que houve a votação de uma resolução da espécie e foi a 29ª vez que ela foi aprovada por uma quantidade esmagadora de votos dos países que compõem as Nações Unidas. Foram 184 votos a favor da resolução para acabar com o bloqueio e 2 votos contrários, justamente dos Estados Unidos, que é quem impõe esse bloqueio cruel, genocida mesmo, contra Cuba, né? E seu aliado tradicional, Israel, né? Houve uma novidade com relação à participação do Brasil na votação. Em 2019, que tinha sido a votação anterior, já tinha assumido o governo Bolsonaro e se aliou automaticamente aos Estados Unidos na política internacional e, naquela ocasião, votou contra a resolução. Já agora, nesta última votação do dia 23 de junho passado, o Brasil se absteve, foi um dos 3 países que se absteve na votação. Bem, mas o que acontece? Houve um fato novo aí, no último dia 11 de julho, agora, 11 passado, né? Só relembrando os votos, né? Foram 184 votos a favor, quer dizer, a esmagadora maioria, a favor de que se colocasse fim a esse bloqueio a Cuba, né? Foram 2 votos, que você citou aqui, Estados Unidos e Israel, que votaram, e aí eles têm o poder de veto das decisões, por isso, os Estados Unidos têm poder de veto, por isso, mantém-se o bloqueio, né? E nós tivemos Brasil, Ucrânia e Colômbia, que é uma espécie de, um braço dos Estados Unidos também, muito nessa debate internacional, que se abstiveram de votar. Quer dizer, a questão política, a questão humanitária, ela está vencida. Há aí uma teimosia, né, dos Estados Unidos em tentar, digamos assim, destruir. E isso causa, naturalmente, uma série de problemas para Cuba, que tem dificuldade de acesso a uma série de insumos, porque fica isolado, né, tem dificuldade de negociação com o resto do mundo. Este é o grande cenário, e este cenário também acaba fazendo com que haja dificuldades também internas em Cuba, inclusive de uma série de questões, né? Ô, Gilberto, eu te dizia aqui que o bloqueio ele é antigo, né? Ele foi implantado formalmente, ele é composto por uma série de leis criadas nos Estados Unidos e que, inclusive, os Estados Unidos faz com que essas leis tenham uma concretude em outros países também. Eles têm meios de fazer isso aí.
por exemplo, através de filiais de empresas que estão instaladas nos outros países, eles aplicam essa legislação. Se tiver uma empresa americana, a GM, por exemplo, que esteja instalada no Brasil, ela vai ter que seguir a legislação norte-americana quanto a isso. Mas eu quero lembrar que quando se implantou esse bloqueio, ele seguiu uma orientação de um grupo de estudos formado pelo governo norte-americano, que fez uma recomendação para o presidente na época, presidente americano, e que eu me permita ler aqui rapidamente o que diz essa orientação que veio à tona agora há pouco tempo atrás, né? Diz o seguinte, isso na época, lá em 1962, a maioria dos cubanos apoiam Castro, Fidel Castro, que era então o primeiro-ministro do país, né? O único modo de tirar o apoio interno é mediante o desencanto e a insatisfação que surjam do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. Há que empregar rapidamente todos os meios possíveis para debilitar a vida econômica e conseguir avanços na privação a Cuba de dinheiro e fornecimentos para reduzir recursos financeiros e os salários reais, provocar fome, desespero e o derrocamento do governo. Este é o mote que inspira o governo norte-americano nesse bloqueio cruel. Agora, dentro do quadro da pandemia, a situação do bloqueio se agrava. Se agrava porque, além das dificuldades inerentes a ele, surge dificuldades de Cuba em ter acesso a uma das principais fontes de recursos, de ingressos no país, que é o turismo. O país teve que se fechar para o turismo desde que surgiu a pandemia, por razões óbvias, né? E, então, a obtenção de receitas ficou muito agravada, né? Muito dificultada. E isso, evidentemente, vem ocasionando um descontentamento. A falta de remédio, a falta de comida, a falta de petróleo, né? E os combustíveis feitos a partir do petróleo. Há um problema de abastecimento de energia elétrica, porque a matriz elétrica de Cuba ela é termoelétrica a partir do petróleo, né? Então começa a haver constantes interrupções no fornecimento. Isso tudo vai ocasionando um descontentamento na população, uma população que já está há 60 anos tendo essas dificuldades de embargo. Só no governo Trump, que foi o anterior do atual dos Estados Unidos, do Biden, né, foram 243 medidas contra Cuba, né? Então, as dificuldades são enormes. E certos grupos descontentes no país, insuflados por agências norte-americanas, por organizações antirrevolucionárias que atuam principalmente na Flórida, através das redes sociais, convocaram no dia 11 uma manifestação de descontentamento. Essa manifestação efetivamente aconteceu em cerca de 20 cidades lá do país, né? E envolveu algumas centenas de pessoas. Há estimativas de que tenha envolvido ao todo umas 500 pessoas. Ocorre que isso aí foi divulgado pelas agências internacionais, todas elas alinhadas com o governo dos Estados Unidos, como tendo sido um início da derrocada do regime cubano, o que não é verdade. As manifestações, a principal delas, aconteceu na cidade de San Antonio de los Baños, que fica mais ou menos a 50 quilômetros de Havana. Existe uma escola de cinema muito famosa lá em San Antonio de los Baños, que até muitos brasileiros fizeram cursos lá. Aqui nós tivemos o Zeca Pires, que fez curso lá, a Adriana Canã, fizeram curso nessa escola lá. Pois bem, lá em San Antonio tiveram algumas centenas de pessoas reunidas, e o que fez o Díaz-Canel, que é o atual presidente e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba? Foi às ruas lá em San Antonio de los Baños, conversou com a população, explicou o que estava acontecendo. Ainda assim,
essas manifestações, em alguns pontos, elas tiveram coisas pontuais de violência. Foi incendiado um carro, foram atacadas algumas lojas, até um hospital chegou a ser atacado. E havia algumas pessoas com bandeira dos Estados Unidos. Essas manifestações aconteceram, nessas 20 cidades onde elas aconteceram todas no mesmo horário. Ou seja, foi uma manifestação orquestrada. O Serviço de Inteligência cubana descobriu que uma organização na Flórida, através das redes sociais, nesses processos, né, de robô, né, que dispara milhares de mensagens ao mesmo tempo, fez isso para os usuários das redes em Cuba para poder organizar essa manifestação. E nós sabemos, essas manifestações, né? E nós sabemos que os Estados Unidos empregam muito dinheiro para financiar a desestabilização do regime. Só o Biden, que assumiu faz pouco tempo, né, no princípio do ano, ele já acrescentou a um orçamento que já era enorme para financiar essa desestabilização, acrescentou mais 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro envolvido, é muita grana. E eles mandam esse dinheiro para alguns cubanos que estão descontentes, que estão interessados em ganhar dinheiro, que têm uma ideologia contrária à revolução. Existem essas pessoas no país. Não se pode negar que existem pessoas que não gostam do regime, mas são a minoria dessas pessoas. Então, essas pessoas insufladas pelas redes sociais, pelo dinheiro, fizeram essas manifestações. Agora, a situação no país, mesmo naquele momento, não, em momento algum foi de desespero, de descontrole da população, ou qualquer coisa assim. Já no dia seguinte, a partir de uma fala que o presidente Dias Canel fez na televisão, as ruas foram tomadas, agora sim, não por centenas, mas por milhares de manifestantes a favor do governo. A favor do governo. Então, o problema está em que a grande mídia internacional, ela vende uma imagem completamente distorcida. Parece, pelo que se lê nas manchetes e nas matérias, né, parece que o regime acabou, que o governo caiu, que a situação é de caos no país. E não existe nada disso. Eu, por exemplo, tenho um contato direto com pessoas que vivem, amigos, inclusive brasileiros que vivem lá em Cuba, e a notícia que se tem, eu falei há pouco também com o Ramon Labanhinho, que é um dos 5 heróis cubanos lá, e ele me dizia, olha, Fred, a situação no país é de tranquilidade, as ruas estão calmas, não tem problema. Claro, continuamos com as dificuldades de falta de comida, é preciso ir atrás de comida, não se acha, é preciso entrar em filas, né? O dia a dia do cubano continua muito difícil, mas não há o caos que a imprensa mundial tenta vender a respeito do país. Na verdade, Cuba é um país que tem um alto nível de escolaridade, de investimento na ciência, na educação, no ensino superior, na saúde, né? Referência internacional dos médicos, por exemplo, que envia para todos os locais do mundo onde há dificuldades. Estão sempre os médicos cubanos lá prestando serviço e ajudando as populações nas crises mais difíceis que tem. Tanto é que, nesse momento, os médicos cubanos estão aí sendo discutidos para receberem o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, há um reconhecimento internacional, né? Não é por acaso que, apesar de Estados Unidos e Israel, que são países de forte influência, de forte poderio econômico, político no planeta, apesar deles, os outros 184 países do planeta que fazem parte das Nações Unidas votaram para acabar com esse embargo a Cuba, e apenas mais 3 aí, Ucrânia, Colômbia e Brasil, se abstiveram da votação. Quer dizer, mostra que há um reconhecimento da necessidade de acabar com o embargo para que essas questões das carências
que um país que está isolado, que tem dificuldade de negociar, que tem um embargo internacional, tem, acabe com isso para que o país possa seguir em frente, tocar a vida, a população tenha possibilidade né, e os governos, enfim, o país tenha condições de seguir em frente. Esta é a grande questão, né? Ô, Gilberto, e é preciso lembrar que Cuba e os Estados Unidos não possuem uma guerra declarada. Existe uma guerra de fato e unilateral por parte dos Estados Unidos, mas não existe uma guerra. Inclusive, os dois países, a partir do governo Obama, reinstalaram as embaixadas, que até então tinham rompido as relações, né? Os Estados Unidos romperam unilateralmente as relações, mas reataram no governo Obama, e existe hoje, outra vez, uma embaixada em Havana, e existe uma embaixada cubana em Washington. Então, não existe guerra. Como tu bem lembraste, Cuba é um país solidário, tem colaborado com as demais nações, com o envio dos seus médicos, de grupos de professores, de grupos de treinadores esportivos, né? Tem feito todo um trabalho de solidariedade que é reconhecido amplamente pelas nações. E que faz os Estados Unidos? Além de manter o bloqueio, de recrudescer o bloqueio, mesmo diante da pandemia, impediu que o país recebesse respiradores para combater a pandemia. E que diz os Estados Unidos para apoiar esses grupos que são contrários ao regime? Diz que Cuba não respeita os direitos humanos. Olha só que hipocrisia! Deixar de fornecer respiradores, deixar que as pessoas tenham dificuldade de se alimentar, de ter acesso a remédios, isso é respeitar os direitos humanos? O que eles querem é o que sempre quiseram, é manter Cuba sob suas asas, como acontecia antes da Revolução. Antes de 1º de janeiro de 1959, Cuba era dominado pelos norte-americanos, sejam por representantes diretos, sejam por prepostos. E o que eles querem é outra vez fazer com que Cuba chegue outra vez a esta outra condição. Eles não admitem que Cuba seja uma nação soberana, que tenha escolhido o regime socialista, que esse regime ocorra e exista ali a 100 e poucos quilômetros de Miami. Eles não se conformam com isso. Em 1961, é preciso lembrar que eles tentaram, com mercenários e mesmo militares disfarçados norte-americanos, eles tentaram tomar a ilha na Baía dos Porcos e foram corridos, e foram derrotados naquela tentativa. Então, há uma série de derrotas nessas tentativas deles de retomar esse controle sobre o Cuba, que não permitem com que eles, pelo orgulho ferido, né, não permitam que Cuba sobreviva de uma forma digna e que conceda a seus cidadãos, como quer fazer, uma vida digna. Pois é. Para a gente ir para os finalmente, o Cláudio Caldas aqui falando aqui de toda a solidariedade ao povo cubano, te mandando um abraço também, né, Fred? E um dos motivos que você está aqui é que a Associação de Solidariedade a Cuba, José Martí, está puxando o movimento de solidariedade, pedindo as manifestações das pessoas para que demonstrem apoio ao fim desse embargo, ao respeito ao povo cubano, enfim, e eu gostaria que você falasse um pouco como é que as pessoas podem fazer para expressar essa solidariedade, Fred. Assim, primeiro quero lembrar que a nossa Associação Cultural José Martí, ela faz parte de um conjunto de entidades no Brasil e no próprio mundo, são mais de 2.000 no mundo, e aqui no Brasil nós temos, acho que umas 40 organizações que prestam solidariedade a Cuba. Não só com Cuba, a gente luta em prol de todos aqueles povos que querem manter a sua soberania. Por exemplo, o povo palestino, a gente também
dar o nosso apoio à luta palestina, que é uma luta muito triste também, que também está há vários anos aí sendo massacrado pelos israelenses, também com o apoio norte-americano. O nosso trabalho é, através de vias alternativas de comunicação, veículos alternativos, como a TV Floripa, aqui em Florianópolis, né? TV Floripa, o Portal do Zacato, a Rádio Campeche, enfim, vários veículos aí que nos abrem um espaço para tentar fazer um contraponto da situação, tentar colocar as coisas como elas de fato são, desmentir as barbaridades que muitas vezes são divulgadas na mídia tradicional, nos grandes veículos de mídia. E agora, no dia 26, dia 26 é uma data marcante em Cuba, porque no dia 26 de julho de 1953 aconteceu a tentativa de assalto ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, por Fidel Castro e um grupo de militantes tentaram tomar esse quartel lá para deflagrar, então, um movimento político e militar naquela ocasião lá. Mas não lograram esse intento. O Fidel foi preso, vários outros companheiros foram presos, o Raul, vários outros, e muitos foram, inclusive, mortos, né? Mas foram presos, foram julgados posteriormente por uma pressão popular. Eles foram libertados e mandados para o México. E lá no México eles fundaram o movimento 26 de julho, que redundou na guerrilha que veio de volta para Cuba de forma clandestina e que saiu vitoriosa após o dia 1º de janeiro de 1959. Então, essa data é comemorada em Cuba como o Dia da Rebeldia Nacional. E os movimentos de solidariedade procuram, nessa data, fazer alguns eventos também de apoio a Cuba. E nós estamos convidando aquelas pessoas que se identificam com a causa cubana ou que se identificam meramente com essa questão de os países poderem exercer a sua soberania, que se manifestem nas redes sociais. São os meios que nós temos para fazer o contraponto, para que as pessoas vejam que há, sim, gente que é a favor de Cuba, que acha que Cuba pode, sim, tomar o rumo que a sua população entende que tenha que tomar. Então, às vezes, um pequeno vídeo, um pequeno depoimento de apoio, de solidariedade, lançando na sua própria página no Facebook ou nos outros grupos sociais, isso por si só já é um apoio importante. Então, aos que puderem fazer, nós estamos divulgando assim com algumas pessoas também, que já estamos remetendo esses pequenos vídeos, né? Faremos na página, a divulgação nas páginas da Associação Cultural José Martí, no Facebook e no YouTube, agora que a gente também está ingressando no YouTube, fazer essa divulgação aí, sempre é muito importante. Para onde envia esses vídeos? Para quem? Bem, vamos fazer o seguinte. Pode falar. Não, só complementar. Como eu disse, a divulgação pode acontecer na própria página da pessoa. Mas se quiser enviar para o meu WhatsApp, que eu estou coordenando junto com os companheiros aqui, eu posso divulgar o meu número aqui agora, para que as pessoas possam enviar. Qual Posso número? falar? Pode. 48-99981-2370. Tá. Perfeito. Repete. 48-99981-2370. Perfeito, ok. Se alguém quiser também mandar aqui para a TV Floripa, eu vou colocar aqui o WhatsApp da gente, que a gente encaminha, que ele já está pronto aqui para ir para a tela, né? A gente encaminha para o Fred, tá? Ou manda para o do Fred, que ele falou agora, ou manda para o nosso, que está aí na tela, que a gente encaminha para o Fred esses vídeos de solidariedade a Cuba e, acima de tudo, divulgue na sua própria página, né? Que é fundamental
fazer esse trabalho de defesa de direitos humanos, de defesa de que as pessoas de qualquer país sejam respeitadas, né? Isso é fundamental. Então, eu queria te agradecer, Fred, pela participação aqui no programa, dizer que nós estamos sempre à disposição e a gente espera que os ventos mudem, né? A gente espera que os ventos mudem, porque o Obama tinha sinalizado isso em relação a Cuba, né? O próprio Biden, né? Hã? O próprio Biden, na campanha, tinha sinalizado que ia dar uma amenizada também no bloqueio, né? Exatamente. O Biden, e se esperava isso do Biden, né? Que, digamos, daí os democratas e tal. E, de repente, nos surpreende, eu acho, essa postura, que eu repito, vamos repetir aqui. Estados Unidos e Israel, os únicos 2 países do planeta que votaram contra o fim do bloqueio a Cuba. Os únicos 2 países. Tivemos 184 votos nesta última votação a favor do fim de bloqueio. Então, há um consenso internacional que não é respeitado porque tem um país ou outro que tem direito de veto e se mantém esse veto, se mantém esse bloqueio absurdo, desumano, como seria desumano com qualquer outro país. É isso aí. Ô, Gilberto, o agradecimento é nosso, da Associação Cultural José Martí, de todo o movimento brasileiro de solidariedade a Cuba, a ti e a TV Floripa, todos esses veículos que nos abrem esse espaço aí para tentar fazer um esclarecimento maior da população. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da Associação Cultural José Martí de Solidariedade a Cuba, o João Frederico Trotti, que participou conosco no programa de hoje, trazendo essas informações e esse debate importante para os nossos telespectadores. O programa Informação e Debate desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu lembro que amanhã nós estaremos, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, trazendo as informações das manifestações que vão ocorrer em todo o estado de Santa Catarina no período da manhã. E à tarde também, numa nova transmissão, estaremos trazendo as informações e imagens das manifestações que também vão ocorrer em diversos municípios do estado de Santa Catarina. Então, acompanhe pela TV Floripa a nossa programação desse sábado, com todas as manifestações que vão ocorrer em todo o estado de Santa Catarina. Eu lembro que nós teremos, no período da manhã, manifestação em Criciúma, ao lado do Parque das Nações, em Laguna, no Cais do Porto, em Araranguá, no Relógio do Sol, em Brusque, na Ponte Estaiada, Joinville, na Praça da Bandeira, Leblon Regis, no trevo de entrada na cidade, Rio do Sul, na Praça da Catedral, em Jaraguá do Sul, na Praça Ângelo Piazeira, em Lages, no Calçadão, em São Miguel do Oeste, no trevo de acesso à Maravilha, e no período da tarde, as manifestações que nós vamos transmitir aqui pela TV Floripa, em Florianópolis, no Largo da Alfândega, como é a concentração a partir da 13h, em Chapecó, em frente à Catedral, em Concórdia, na esquina da Doutor Maruri e Calçadão, em Joaçaba, já mais no final da tarde, vai ser na Praça da Prefeitura, às 17 horas, em Mafra, será em frente aos Correios, 17h30, em São Bento do Sul, na escadaria da Igreja Matriz, vai ser à noite esta atividade, às 19 horas, Ato unificado em Porto União e União da Vitória, na Praça Coronel Amazonas, às 15 horas. Em Tubarão, 14 horas, na Praça da Igreja Matriz de Oficinas. Em Garopaba, na Rua Álvaro dos Santos, às 15 horas. Em Blumenau, na Praça Doutor Blumenau, 15 horas. Em Balneário Camboriú, também 15 horas. Ato regional na Praça Almirante Tamandaré. Em São Francisco do Sul, será às 14h30, em frente à Igreja Matriz. Também teremos atos simbólicos em Abelardo Luz e Canoinhas nesse sábado. Mais de 20 cidades do estado de Santa Catarina realizando manifestações neste sábado, e a TV Floripa vai transmitir de manhã os atos que vão ocorrer no período da manhã e à tarde os atos que vão ocorrer no período da tarde, com a participação de diversos militantes, de diversos jornalistas e comunicadores populares das diversas cidades de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço. Estaremos de volta aqui amanhã, pela manhã, com as transmissões dos atos do dia 24 de julho,
fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. Boa noite.